Bom, pessoal, continuando aqui ao último vídeo desse capítulo 5, que é questões envolvendo esse exercício de programação agora na integração MCTest, Moodle e VPL. Então, vamos iniciar esse vídeo já aqui nessa sessão. Esse tipo de questão só é possível a gente fazer completamente nessa integração se a gente tiver criado um exame. Como os exames, a parte de exame vai começar agora no capítulo 6, esse vídeo ele não vai, a gente não vai conseguir fazer a simulação completa de uma atividade VPL no Moodle, tá? Mas então é um primeiro vídeo sobre essa integração, terão outros vídeos sobre essa integração VPL. Então é só uma introdução a esse vídeo. Então, o problema que a gente está tentando resolver com esse estilo de questão, com essa integração, é tornar as atividades VPL independente, essas atividades VPL onde cada aluno recebe uma questão diferente com casos de testes diferentes. Então, a proposta é gerar questões personalizadas para cada aluno. Tá? Então, esse é o grande desafio e é a grande contribuição dessa integração, criar questões individuais. Então, para resolver esse problema, eu separei em dois grandes desafios. O primeiro desafio é como fazer com que o Moodle saiba qual é a variação que o aluno recebeu. Então, para isso, o MCTest, quando você cria um exame, ele gera esse arquivo dizendo quais são as variações de cada aluno. Tá? Qual é a variação de cada aluno. Então, esse arquivo aqui, nessa versão do MCTest 5.3, antes era só nome completo do aluno e a variação. Agora eu incluí também o e-mail. Tá? Então, é nome, e-mail e a variação do aluno. Porque quando tinha dois alunos com o mesmo nome, dava problema. Os dois tinham a mesma variação de exame. Um outro problema é que os bancos de dados do MCTest e do Moodle são diferentes. E se você tiver nomes cadastrados de forma diferente, as variações também não iam coincidir. Então, para resolver isso, agora a chave de busca é o e-mail. Então, o e-mail do aluno no MCTest é o mesmo e-mail do Moodle, então vai ter a mesma variação. Todos os arquivos para realizar essa integração, eles estão disponíveis nessa versão 13 de integração. Tá? Indo aqui nessa versão 13, são vários arquivos. Tá? A gente não vai falar sobre esses arquivos agora, porque é muito detalhe. Então, isso daqui eu só vou falar no capítulo 10 do livro, dessa integração. Agora eu só vou falar desse arquivo aqui, que é Students Variations, que tem o nome, aqui está errado, tá? É e-mail e variação. Tem que corrigir aqui. Então, é nome, e-mail e variação. E o outro arquivo que eu vou comentar também é esse linker aqui, ó, linker.json. Tá? Esse link.json que vai ter a descrição completa de cada variação.
Então, tem qual é a variação do exame e quais são as questões do exame. Então, essa, dando um zoom aqui, então essa é a chave da primeira questão, que é 1968, tá? E essa é a chave da segunda questão dessa primeira variação. Tá? Aí tem os casos de teste. Essa já é a segunda variação do exame. Então, os casos de teste, eles são gerados de forma automática pelo MCTest. Então, essa é a entrada e essa é a saída esperada, que o aluno responda. Então, esse é o segundo desafio. É como definir os casos de teste para cada variação. Tá? Isso é feito pelo arquivo JSON, linker.json. Então, todo esse detalhe desses arquivos que estão nessa pasta aqui, esses detalhes serão incluídos na parte 10 do capítulo. Então, vamos mostrar agora um exemplo bem simples de parcelas sem juro. Então, aqui, essa questão de parcelas sem juros, deixa eu pegar qual é a questão exata, tem no PDF aqui, eu já mostro a questão 2454. Então, indo lá, questão 2454. 2454 é essa questão, parcela sem juros. Tá? Então, se eu mandar gerar o PDF, gerou o PDF aqui. Então, descreva um programa que auxilia uma loja na hora de efetuar uma venda. Seu programa deve perguntar o preço do produto e considerar que a loja parcela este produto em 10 parcelas em juros. Então, esse 10 aqui é a parte paramétrica que fica descrita, incluída na descrição da questão. Tá? O seu programa deve mostrar quanto será o valor de uma parcela, arredondando com duas casas decimais. Então, essa é uma parte paramétrica e essa aqui é a outra parte paramétrica, tá? Que é a entrada de dados. E essa é a saída esperada. É só dividir esse valor por 10. Cada vez que eu gero, ele vai gerar um número de parcelas diferente. Aqui ele gerou 10 parcelas de novo. Gerar de novo. Agora gerou 8 parcelas. Tá? 8 parcelas. Então, voltando aqui para o início dessa sessão. Então, essa é uma solução considerando o valor total como entrada e parcelas também como entrada. Só que eu alterei esse código para que o número de parcelas não é mais a entrada. Tá? Então, esse número de parcelas aqui eu tirei da entrada. Então, aqui é só se... Deixa eu pegar aqui a descrição. A descrição... Número de funcionário. Tá. Então, essa é uma versão inicial sem usar a integração do MCTest. Tá? É uma questão sem usar a integração do MCTest. É um exemplo simples de parcela sem juros. Agora, usando a integração do MCTest, que é essa parte aqui, eu alterei essa questão aqui para não ter mais duas entradas.
Essa é uma entrada, essa é outra entrada. Deixei só uma entrada, que é o valor. Essa parcela aqui vai ser incluída na descrição da questão, não mais no caso de teste. Por que que isso é importante? Você colocar na descrição da questão partes paramétricas, porque senão uma solução de código vai ser a mesma solução para vários alunos. Tá? Então, para que cada aluno tenha uma questão distinta, uma solução distinta na descrição, você tem que ter parte paramétrica também. Por isso que é importante colocar, por exemplo, o nome de um aluno, qual é o produto, como parte paramétrica. E essas informações, elas também precisam aparecer na saída do programa, tá? No resultado esperado. Bom, continuando aqui, essa parte aqui eu explico tudo isso. Na questão, ela é bem mais complicada, né, para você gerar essa integração com o VPL. Então, o número de parcelas aparece aqui na descrição. Essa parcela aqui é definida na segunda parte desse código aqui, que vai descrever a solução em Python. Então, essa é uma parte paramétrica. Aqui, essa entrada aqui é outra parte paramétrica, que aparece aqui, ó. Então, exemplo de entrada, está aqui. Exemplo de saída. Então, exemplo de saída aqui. Esses exemplos aqui é um dos casos de teste que eu gero de forma automática. Eu coloco esse caso de teste no enunciado da questão. E, finalmente, esse trecho de código eu coloco aqui entre comente, para não aparecer no PDF. Então, toda vez que tiver begin comment e end comment, o MCTET vai tratar como uma questão que tem integração com o Moodle. Tá? Então, se você quiser ver esse valor dessa variável Moodle case aqui, a gente pode pegar. Acabei apagando sem querer, né? Então, voltar aqui no Moodle de novo. Pegar essa questão de novo aqui. E em vez de deixar como um comment, colocar como verbatim. Só para ver o conteúdo. Verbatim, verbatim, salvar e mandar rodar. Então, esse daqui é o conteúdo dessa variável Moodle case aqui, cases, que deve ser gerado na próxima parte dessa questão. Então, você tem a entrada, então essa é a entrada, 502.7, 502.1. E qual é a saída esperada? Isso daqui e isso daqui, considerando que você tem 17 parcelas. Então, é esse valor dividido por 17 é igual a esse valor com duas casas decimais. Então, tirando o verbatim, voltando para comente, eu gero uma questão dessa forma aqui. Tá? Então, a segunda parte do código está descrita aqui, é bem mais complicado. Mas é um modelo que pode ser reaproveitado para todas as questões de integração MC-Test, Moodle e VPL. Então, eu dividi em 4 partes. Tá? A primeira parte, você define quais são as partes paramétricas que aparecem na descrição da questão. Então, esse parcelas aqui, é esse 10 que é gerado com valor aleatório entre 8 e 19. A segunda parte,
vem até aqui, eu defino os casos de teste, que é a parte mais importante, tá? Então, nesse caso, eu só vou gerar 2 casos de teste. E cada caso de teste eu coloco neste input list e output list, tá? Aqui, então, para cada um dos 2 casos de teste, eu vou gerar um número aleatório, seguindo essa instrução aqui. Esse número aleatório vai ser colocado como entrada do primeiro caso de teste, e a saída é esse valor dividido pelo número de parcelas que eu defini aqui em cima, tá? É o output. Aí eu incluo esse input e o output nessa lista input, nessa lista output, tá? Então eu vou fazendo aqui, se eu quiser colocar 20 casos de teste, 200 casos de teste, ele vai gerar todos esses casos de teste nesse laço aqui. Aí depois eu só preciso formatar essas duas listas para um arquivo JSON, tá? Que eu uso dessa forma aqui. Então, essas 4 linhas aqui vão gerar aquele arquivo JSON que eu acabei de mostrar aqui. E eu optei por pegar o primeiro caso de teste e colocar no enunciado da questão. Então, esse é o primeiro caso de teste, essa é a entrada e essa é a saída. Tá? Eu peguei o caso de teste 0, tá bom? Então, esse é case 0 input, eu coloco nessa primeira parte aqui, ó, tá vendo? Caso 0 input é o primeiro entrada e a saída esperada é aqui, tá? Então, para você criar outras questões, você copia esse modelo e altera essa parte aqui, tá? E essa parte aqui, ó, entre essa parte aqui para definir a, cada caso de teste, a entrada e a saída esperada, tá? Formatando, tá? Quando você coloca a saída esperada, dependendo também do que aparece na descrição, não só o valor, você também torna a questão mais parametrizável, para que um aluno não reaproveite, tenha mais dificuldade para reaproveitar o código de um outro aluno. Tá bom? Então, esse é o arquivo JSON que eu mostrei há pouco, né? Deixa eu ver aqui, em arquivos de execução, acho que estava no GitHub, mas também, deixa eu abrir de novo aquele GitHub. Tá, tá aqui. Então, essa versão aqui. Então, esse arquivo JSON aqui é um exemplo de arquivo gerado pelo MCTest. Tá? E eu explico aqui esse arquivo mais para frente. Aqui está o arquivo. Então, esse arquivo JSON, você tem a variação, né? E quando você cria um exame, você tem que gerar as variações do exame, tá? E aqui representa uma das variações. Essa variação 1, ela tem a primeira questão, que é essa chave aqui, o 2454. E ela é a primeira questão dessa variação. O nome do arquivo que o aluno tem que colocar na atividade VPL é Q1 e a extensão. Então, na atividade VPL, você tem que alterar aqui para Q1.py, tá? Salva. Necessariamente tem que seguir o mesmo nome. Essa questão tem peso 1, qual é a linguagem suportada? São todas. As habilidades, você pode definir habilidades aqui, por exemplo, teste de mesa,
Aqui pode ser trace test. Então, é uma questão para ser resolvida como teste de mesa. A descrição, você pode repetir a descrição, essa descrição aqui você pode repetir nessa parte aqui, se você quiser, só que você tem que lembrar que a formatação aqui é texto, não aceita LaTeX, tem que colocar tudo como TXT. E aqui são os casos de teste. Então, o primeiro caso de teste, então essa é a entrada do primeiro caso de teste e essa é a saída do primeiro caso de teste. Esse é o segundo caso de teste, essa é a entrada do segundo caso de teste e essa é a saída do segundo caso de teste. Então, lembrando que esse arquivo ele é gerado quando você cria um exame, tá? Cria as variações de um exame. E esse arquivo a gente vai detalhar mais no capítulo 10. Tá? Então, por enquanto, eu não vou me estender nesse vídeo, porque eu tenho que antes introduzir a parte de exames para poder gerar esse arquivo e a gente vai ver então mais para frente no vídeo. Então, com isso, eu encerro esse longo capítulo 3, né, sobre questões paramétricas. É um capítulo que gerou gerou um conjunto grande de vídeos, porque é bem complicado gerar as questões, que é a parte central do sistema, gerar questões. Depois que você gera a questão uma vez, você só reaproveita, né? Através dos exames. Então, por isso que eu dediquei bastante tempo a gerar essas questões, a explicar como gerar essas questões. E também vocês podem pegar os exemplos que eu disponibilizei e fazer alterações para outros tipos de questões, tá bom? Então, por enquanto é isso, e o próximo vídeo já vai ser sobre o capítulo, sobre a parte 3 do livro, que é para falar de exames. Então, a parte de exames são vários tipos de exames que a gente vai falar, e essa que faz a integração do VPL é o capítulo 10. Então, até chegar ao capítulo 10, ainda tem mais 4 capítulos para eu explicar a parte de exame. Então, o sistema MC Teste, tudo gira em torno de exame. É a parte central. Não é a parte mais importante, na minha opinião. A parte mais importante é elaborar a questão. Mas, definidas as questões, você pode usar através dos exames. Então é isso. Até a próxima.